Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Vamos então iniciando mais um dia maravilhoso divino que a espiritualidade maior nos oferta como oportunidade para que estejamos mudando as nossas condições espirituais. Se estamos tristes, que nos alegremos. Se estejamos de qualquer forma com problemas financeiros, que tenhamos esperanças. Se estivermos faltando um trabalho, que tenhamos esperança de um emprego, que tenhamos esperança em coisas novas, tenhamos esperanças em coisas positivas, pois precisamos de mais positividade, precisamos incentivar mais, porque o nosso mundo está cheio de críticos. Estamos precisando ajudar mais os nossos irmãos, precisando amar-nos uns aos outros, como Jesus nos ensinou, para aprendermos a amar a Deus acima de todas as coisas. Pois se não amarmos uns aos outros, como amaremos a Deus? Se não conseguirmos amar as pessoas que estão ao nosso lado, como podemos amar aquele que ainda nós não vemos, que não podemos ainda sentir em toda a sua extensão? Então, meus irmãos, que possamos amar-nos uns aos outros, que possamos nos respeitar como irmãos, que possamos levar os ensinamentos que aqui aprendemos para os nossos lares, sempre pedindo licença ao nosso amigo querido José de Mococa, que é o nosso grande comandante da esquadra divina e maravilhosa desta casa, que nos favorece todo um tempo, todo instante, todo minuto e segundo, uma oportunidade nova para que estejamos mudando, para que quando estivermos frente a frente a uma dificuldade, não seja elas que nos vençam, mas que seja nós que vençamos a esta. Por se estivermos vencendo as dificuldades do caminho, os obstáculos, estaremos entendendo Jesus em nossos corações. Todos nós temos dificuldades, cada um a sua, cada um o seu momento. Então sejamos fortes, amigos e irmãos, para estarmos juntos com Jesus. É isso que importa. E hoje, gente, quem vai fazer a palestra é nosso irmão Eslavão. Nosso irmão Eslavão vai falar sobre Brasil, coração do mundo. Vitor Hugo e o caminho de Famalicão. Vitor Hugo e o caminho de Famalicão. Então, vai falar sobre dois grandes vultos, né? Não que o Humberto de Campos do Brasil, coração do mundo não seja, né? Mas hoje ele vai falar diferente. Hoje ele vai falar sobre Vitor Hugo e o caminho de Famalicão. Dois grandes espíritos, né? Tem uma linda história entre eles aí. Vai lá, meu irmão. É nós e Deus, fica à vontade. Boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz e a luz do nosso Mestre Jesus se faça presente nesse sábado em que aqui nos encontramos, feriado de carnaval, cantando hinos de louvores à nossa marchinha evolutiva, do bloco do Mococa, né? Poderíamos estar fora daqui, mas estamos presentes nessa casa maravilhosa, que tanto nos ampara, como eu sempre nos conforta e nos instrui. Fico muito feliz de estar aqui com a presença de todos e espero que vocês também. Na tarde de hoje, eu venho prestar uma simples e singela homenagem a esses dois espíritos que, por coincidência, encarnaram no dia 26 de fevereiro, de anos diferentes, como a gente vai ver, mas foram dois espíritos que têm uma história muito linda, muito bonita. E depois, claro, quem quiser se aprofundar e buscar um pouquinho mais, vai ver o quão realmente é linda a história desses dois amigos, Vitor Hugo e Camille Flammarion. Vitor Hugo, vou ter que exercitar o meu francês. Nascido em Besançon em 26 de fevereiro de 1802, encarnou em 26 de fevereiro de 1802 e desencarnou em 22 de maio de 1885. Um romancista, poeta, dramaturgo, artista e ativista pelos direitos humanos francês, que eu desconhecia
esse ponto dele, de grande atuação política no seu país. Além de um grande romancista, Victor Hugo ficou conhecido pelas suas inclinações às causas sociais. Eu que conhecia muito pouco da história de Victor Hugo, e confesso aqui, não sabia nada, para falar a verdade. Conheci algumas obras dele. Me surpreendi, porque são pessoas que às vezes passam desapercebido por nós, que além de ter o seu trabalho, também pensavam no outro, né? E me chamou muita atenção. Ele era defensor da paz universal, do direito das crianças e dos homens. Ele abolia a pena de morte e torcia muito para o progresso social. Vejam que interessante. São atitudes que nós, na nossa pequenez, podemos ter, nos preocuparmos com essas questões, porque elas fazem parte daquele cotidiano em que convivemos, seja no nosso bairro, seja na nossa família, no nosso ambiente profissional. A gente tem que ter esse olhar atento a tudo que nos rodeia. Ele teve uma aproximação do processo político francês, em que ele foi um defensor da democracia. E esse a gente sabe. Pode qualquer um discordar, com todo respeito, sem problema nenhum. Esse é o nosso melhor sistema, o sistema democrático. Que a gente precisa realmente batalharmos e trabalharmos para vivermos a democracia na sua verdade, porque ela é um sistema político muito justo. De novo, sem apontamentos aqui a qualquer outro pensamento contrário, mas o interessante é que a democracia, na verdade, se ela for bem executada, ela nos faz ter o respeito pelo próximo, independente da posição em que estivermos. Se estivermos do governo, tenhamos respeito pelo cidadão, pelos nossos eleitores, e se formos eleitores, que também tenhamos respeito pelos nossos políticos. Independente se situação ou outra, eles fazem com que a gente se sinta envergonhado, se sinta triste. O sentimento, na verdade, eu acho que ele é um pouquinho contrário. Eu acho que a gente tem que torcer e fazer muita pressa para esses nossos irmãos se eventualmente estiverem no caminho errado. Ele tem o contato com o Espiritismo durante o seu exílio na chamada Ilha de Jersey, entre 1851 e 1855. Ele participou de inúmeras sessões espíritas, observando o fenômeno das mesas girantes, das mesas falantes, que são aqueles fenômenos que aconteceram lá no princípio, né? Que quando começou a se compreender e se tentar buscar um entendimento melhor desses fenômenos, isso era muito comum, esse fenômeno das mesas. E ele, nesse exílio, teve um contato. Uma das pessoas que ele teve o contato, se deu lá também nesse exílio, foi uma poetisa e romancista chamada Madame Delphine Girardin. Nessas sessões, através desses efeitos, dessas pancadas, Victor Hugo teve contato com a sua filha, Leopoldine, que havia desencarnado num trágico acidente no Rio Sena. E ali começa o seu contato com o Espiritismo. E depois disso ele vai realmente se aprofundar e buscar o conhecimento, porque nesse período, e essas pessoas, elas tinham uma preocupação em não fazer o apontamento a esses movimentos, a essas coisas que estavam acontecendo até então novas, né? Novas, na verdade, nem tanto, mas desconhecidas. E eles se preocuparam em estudar isso. O próprio Victor Hugo fez uma frase ali, né?
muito interessante, que ele diz: os seres que povoam o invisível e que veem os nossos pensamentos sabem que há 25 anos me ocupo dos assuntos que a mesa suscita e aprofunda. Ele já estava buscando compreender, porque na verdade parece que isso estava muito distante dele, e no fundo não. A gente sabe que todos os fenômenos espíritas, inclusive hoje, eles fazem parte da nossa vida. Vivemos isso aqui dentro da casa espírita, embora, dependendo da nossa mediunidade, das nossas faculdades, a gente não veja, mas inúmeros fenômenos acontecem, e isso faz parte, isso é normal. Como a gente comentou, mas as pessoas se assustavam, se assombravam, criticavam, achavam que isso era uma coisa de outro mundo. Não. Hoje, a gente, por muito trabalho, por muito estudo, a gente da doutrina espírita, claro, dentro do conhecimento que a gente se propõe, a gente compreende que esses fenômenos são tão naturais quanto. Essa experiência que o Vitor Hugo teve, passado depois algum período, ele continuou recebendo o recado da sua filha. E ele usou essa experiência de forma concreta para desenvolver as suas ideias sobre a imortalidade, sobrevivência e reencarnação. Ele obteve a confirmação de muitas de suas antigas ideias filosóficas e religiosas, chegando a escrever essa frase que estava antes. Então vejam, Vitor Hugo estava sim preocupado em entender aquilo ali, porque naquele mesmo período existiam muitas pessoas criticando e apontando. Allan Kardec, nessa época, já conhecia Vitor Hugo, e ele reconheceu Vitor Hugo como um grande expoente do movimento espírita. Deixa eu dar uma olhada aqui onde é que nós estamos. Você que passou, Robson? Volta um pouquinho lá, por favor. Esse foi o contato. Tá. E aí foi o espírita Vitor Hugo. Depois dessas experiências, a gente vê que ele realmente se tornou um espírita. Ele clamou que a ciência deveria dar a atenção e a seriedade para os fenômenos das mesas. Vejam, ele buscou entender, buscou compreender, e depois ele se fez uma pessoa defensora. Tem ali a frase em que ele diz: falemos claro, essa zombaria é injustificável, porque isso aconteceu com a doutrina espírita e com os fenômenos. Aconteceu das pessoas que não compreendiam terem esse tipo de pensamento. A ciência, acreditamos que o dever elementar da ciência é verificar todos os fenômenos, pois se a ciência os ignora, não tem o direito de vir deles. Verdade. E vejam como passado inúmeros anos, a própria ciência hoje vem mudando. Parece um pequeno passo, mas ela já vem reconhecendo. Alguns, ainda infelizmente, continuam com esse sentimento, mas isso é um processo que vai ter fim. Isso é uma certeza que a gente pode ter. Sejamos reverentes diante do possível, cujo limite ninguém conhece. Fiquemos atentos e sérios na presença do extra-humano, de onde viemos e para onde caminhamos. Sem dúvidas nenhuma. Nós vamos evoluir. Vamos galgar, vamos seguir, e quando acharmos que estamos ali num ponto, pronto, evoluímos, chegamos, paramos, e nada, ainda vamos caminhar. Isso é a beleza da doutrina espírita. Isso é a beleza de compreender aonde nós estamos inseridos, o que estamos vivenciando, é acreditarmos no futuro. Como o Marcelo disse aqui no início, na preleção, a gente tem inúmeras dificuldades, mas não perdemos a fé.
E a doutrina nos dá essa fé de que algumas coisas são transitórias e passageiras. Agora, a evolução, que todo esse caminho que a gente tem que percorrer, isso é um fato. Se nos atrasarmos, bom, responsabilidade nossa. Temos o nosso livre-arbítrio, não é verdade? Em muitas de suas obras, tanto em prosa quanto em poesia, o escritor manifestou sua forte crença na vida após a morte, como, por exemplo, no poema A Ville Guerre. Desculpa o meu francês, tá, gente? De 1854, quando ele... Eu digo que o túmulo que sobre os mortos se fecha, abre o firmamento, e o que acreditamos aqui embaixo ser o fim, é o começo. Vamos lá, gente. Eu digo que o túmulo que sobre os mortos se fecha, abre o firmamento. E o que acreditamos aqui embaixo ser o fim, é o começo. É verdade. A morte, ela não existe. A gente já bem sabe. A gente sabe que é um processo natural. É claro que ele causa dor, ele causa sofrimento, ele causa tristeza. E ele causa também algumas apreensões. Mas quando nós nos propusemos a melhorar, a fazer a nossa reforma íntima, a conhecermos, a realmente nos modificarmos e caminharmos com Cristo, a gente vai deixar de lado esse sentimento, essa coisa horrorosa do que é morrer. Morrer é renascer. A gente bem sabe. E que possamos, ao desencarnar, quando despertarmos no lado espiritual, despertarmos em paz, em tranquilidade. Agora, de novo, esse despertar dessa tranquilidade na espiritualidade, ela nos compete, é uma responsabilidade nossa. Então, que tenhamos cuidado com as nossas vidas, com o que estamos fazendo das nossas vidas. Vamos ver se precisamos realmente passar por isso. Queremos passar por isso? Não. Qual a chave? A chave é a reforma íntima. É a certeza de que nós, dentro do nosso melhor, dentro daquele amparo espiritual, nós vamos fazer essa passagem de uma forma muito tranquila. E que possamos sempre levar a quem quer tenha dúvida de que a morte é o fim, que a gente possa, de uma maneira muito amorosa, mostrar a essa pessoa, a esse irmão, que não é o fim. E a gente bem sabe que não é. O astrônomo e pesquisador, o psico, vou fazer um link aqui, Camille Flammarion, escreveu em 1889, Victor Hugo, alguns anos antes de sua morte, por várias vezes conversou pessoalmente comigo. Isso Flammarion falando de Victor Hugo. Ele jamais deixara de acreditar nas manifestações de espíritos. E esta inquebrantável e sólida crença, cujas raízes remontam às experiências de Jersey, lá onde ele conheceu, né, o espiritismo, no convívio de um turno com as mesas falantes, foi para o gigante da literatura do século XIX um incentivo para a vida, para o trabalho e para o amor aos semelhantes. Você vê que quando a gente conhece a doutrina espírita, a gente começa a também respeitar o outro, a entender o outro, aquele momento evolutivo que cada um se encontra, respeitar, amparar, porque a crítica não nos cabe. A crítica a esses irmãos que não pensam como nós, até mesmo as outras religiões, as outras doutrinas, que eventualmente têm um pensamento contrário do nosso, não devemos nos envaidecer por isso. Devemos, sim, respeitar e amar esses irmãos, porque eles também terão o seu momento, em que eles compreenderão. Interessante que muitos escritores, depois, fizeram inúmeras obras em relação a Victor Hugo, mas eu quero citar dois aqui, que é o tal do Emmanuel Godo, que também é escritor e ensaísta. Ele escreveu o livro Victor Hugo e Deus.
ele diz, ali nesse livro, ele mostra todo o caminho da busca espiritual de Victor Hugo. E um outro escritor, Humberto Mariotti, no seu livro Victor Hugo Espírita, menciona que a qualidade espírita do escritor se dependia da forma do seu estilo romântico que transcendeu as formas clássicas, pois a sua maneira de ver o mundo passava pelo invisível, ou seja, o fundamento imaterial do mundo físico. Victor Hugo, nas suas obras, perfumou com a luz da doutrina espírita. Os seus livros, para quem já leu, sabe que são livros que realmente, nas suas palavras, têm o perfume da doutrina espírita. Tem uma palavra, uma essência, tem um quê ali que desperta, não só aquela coisa do romântico, né? Não, tem ali a verdade. Mas aí a atenção às suas obras. Isso aqui que eu estou falando para vocês foi a busca que eu fiz. Como eu disse, eu vou confessar, eu nunca li nenhum livro do Victor Hugo. Mas fazendo essa pesquisa, começou a despertar. Disse, poxa, e eu tenho vários lá em casa. Vários. Quem gosta muito é a minha querida e amada esposa. Tenho acho que quase todos. Já consegui para ela. É apaixonada por Victor Hugo. E eu vejo que quando ela termina os livros, ela está encantada. E eu acredito que seja por isso. Por causa dessa pincelada de perfume, de amor nas suas obras. Né? Interessante isso. Essas são algumas obras de Victor Hugo. Aqui eu fiz uma busca tratando de algumas psicografias de médiuns brasileiros. Em 1923, 38 anos depois da morte do poeta francês, a médium mineira Zilda Gama psicografou do genial escritor as seguintes obras: Na Sombra e na Luz, 1923, Redenção, 1931, Do Calvário ao Infinito, 1944, Dor Suprema, 1945, e Almas Crucificadas e O Solar de Apolo, de 1946. Depois disso, Victor Hugo também se manifestou pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, que declarou ser Zilda Gama o mesmo espírito de Leopoldine, a filha de Victor Hugo, aquela desencarnada no Rio Céu. E Divaldo também escreveu algumas obras, várias da Redenção, Sublime Expiação, Do Abismo às Estrelas, Calvário de Libertação e Árdua Ascensão. Então, ele tem livros de poesia dele, daquele momento dele, e esses são livros que eu citei aqui, psicografados, depois que ele retornou à pátria espiritual, que estão aí para a gente, como bem sabe, se alimentar e se confortar. Esse foi Victor Hugo. E aí vamos para o Nicolas Camille Flammarion. Lá vou eu de novo exercitar o meu francês aqui, né? Encarnou em Montigny-le-Roi em 26 de fevereiro de 1842 e desencarnou em 3 de junho de 1925 em Juvisy-sur-Orge. Foi um astrônomo, pesquisador, divulgador científico, importante pesquisador e popularizador da astronomia. Recebeu inúmeros prêmios científicos. Sua carreira na pesquisa e popularização de fenômenos paranormais também é bastante notória. Camille Flammarion também é notável por ter sido um dos primeiros pesquisadores psíquicos e espíritas, tendo desenvolvido extensa atividade nessas áreas. Em um discurso proferido na pioneira Associação de Parapsicologia, em 1923, ano em que presidiu essa associação, Flammarion resumiu seus pontos de vista
depois de anos de investigação própria sobre fenômenos paranormais. Ele afirmou que acreditava em telepatia, duplo etérico, teoria da fita de pedra e raras manifestações mediúnicas. Duplo etérico é o corpo etéreo, né, gente? E essa teoria de fita de pedra, eu fui dar uma pesquisada e aí eu cheguei ao conhecimento. O que ela é? Ela refere-se basicamente a certos locais, seja pela sua construção, ou por sua composição geológica, ou por outros fatores desconhecidos, que tem a capacidade de armazenar energia mental ou impressões psíquicas de eventos passados e grava nesses objetos, nesses locais, como se fossem imagens. Então isso que quer dizer teoria de fita de pedra. Ele fez inúmeras pesquisas sobre o espiritismo. Ele abordou a pesquisa psíquica, reencarnação, do ponto de vista científico. Foi outro que se preocupou. Para aí, vamos entender isso aqui, deixa eu investigar isso aqui. E aí ele foi buscar, foi compreender, né? Ao invés de ficar lá rindo, zombando, acusando e criticando, não, vamos tentar entender. E ele afirma que é somente pelo método científico que podemos progredir na busca da verdade. A crença religiosa não deve tomar o lugar da análise imparcial. Devemos estar constantemente em guarda contra as ilusões. Kardec também discutiu isso e a todo momento nós somos lembrados disso, né? Através das obras, através das palestras, através dos cursos. E temos sim que levar ao crivo da razão e do bom senso. Tudo aquilo que a gente ouviu dos homens e dos espíritos, né? A gente tem que, para aí, vamos buscar. Não vamos aceitar tudo como verdade absoluta, mas não no sentido de vamos negar por negar, né? É interessante isso porque o Sola fez muito isso, né? Bateu e lutou e brigou. Não, por que tu acha que é assim? Eu vou te mostrar aqui uma forma que não é comprovado. Você me apresenta uma e aí tá tudo certo. E muitas vezes nesses embates aí acho que se encerrava, né? Acho que até perdi a conexão, né? Já não trocava mais ideias, né? Vamos tomar um cafezinho, né? Vejam bem, é isso, é você buscar, é você tentar realmente compreender, né? Flammarion foi também membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, né? Foi fundado por Kardec, e ele também escreveu uma coisa muito interessante lá naquela época, né? Senhores, o Espiritismo não é uma religião, não é uma religião naquele sentido dogmático, naquele sentido, né, errado, né? Mas uma ciência da qual conhecemos apenas o ABC. O ABC, naquela época. Hoje a gente pode saber o A, B, C, D, o E, o F, mas também ainda não sabemos tudo, porque tem muita coisa a ser discutinada ainda, que o passar dos anos, que a própria evolução, que a própria busca vai nos fazer compreender. Então você veja aquilo que lá atrás também, né, não se tinha uma resposta, para muitas coisas hoje a gente tem, e para muitas outras coisas ainda virão. Agora, pautada sempre na verdade, sempre na coerência, como a gente bem sabe, né, à luz da razão, sem nenhuma distorção. Depois que Flammarion se tornou espírita convicto, acabou se tornando também amigo pessoal de Kardec, e ele foi uma das pessoas que proferiu à beira do túmulo do codificador do Espiritismo algumas palavras, dentre elas aquela famosa, né, que denominou Kardec como o bom senso encarnado. O aclamado escritor francês Victor Hugo, fazendo agora o inverso, também disse que era um grande admirador do trabalho de Flammarion, especialmente relacionado com as pesquisas psíquicas e espiritismo. E aqui, algumas obras também. Aqui eu já li, aqui eu vou confessar, aqui tem uma que eu li e vou ler de novo, que realmente é uma obra maravilhosa, mas que requer muito estudo. Deus na natureza.
Esse livro é maravilhoso. Cabe um estudo muito sério desse livro, com paciência. Esse é assim como todas as obras, na verdade, mas é um livro que não é de folhear a página, não. Esse é um livro que você vai pegar um trecho dele e fazer uma análise. Pegar aquele trecho, ou até uma página, anotar alguns pontos e fazer as buscas. E retornar nele e vir estudando. Mas espíritos que se preocuparam em estudar, em realmente conhecer, têm a capacidade de escrever um livro como esse. E com certeza amparado pela espiritualidade, né? Não tem a menor sombra de dúvidas disso. Né? Isso é o legal da doutrina. Né? Que quando a gente tem as obras sérias, as obras que realmente estão concatenadas nos princípios de Kardec, que realmente nos trazem a instrução, o conforto, essas obras, elas têm sim a proteção da espiritualidade. Essas obras, elas são obras que jamais se perderão. Tem acho que é uma frase do teu pai também, se eu não me engano, né? Que tentou buscar alguma coisinha lá em Kardec, né? E aí depois ele fala, e acrescento que Kardec é lógico e racional, né? Ele tentou, mas não no sentido, não, é contra esse Kardec aí. Fez o que esses espíritos fizeram. Vamos buscar, vamos estudar, né? Foi compreender, foi ir atrás. Né? Acho que o legal da doutrina é exatamente isso, é a gente pegar um assunto, pegar alguma coisa, e hoje não, eu fiz isso, não no sentido de contrariar nada, aquilo me despertou, tipo, eu vou buscar mais essa informação, eu quero aprender mais sobre aquilo ali, porque isso é o bom. E quando a gente se propõe a estudar e a compreender, esses espíritos, André Luiz, né, tantos outros, a gente só vai somar aos nossos espíritos, porque esse conhecimento, nossa, só vai nos fazer bem, porque tenhamos a certeza que esses mesmos conhecimentos em que adquirimos nessa presente encarnação vão ser levados por nós. A gente vai usar, talvez numa próxima. Não teve aquela passagem que eu li de Bezerra aqui, falando do Brasil, Coração do Mundo, que quando Bezerra teve contato do livro lá, eu li e reli aquele livro e não encontrei nada que me era novo para o meu espírito. Foi Bezerra de Menezes que falou. Por quê? Porque em outro momento o Evangelho, as verdades já estavam dentro dele, buscando, se alimentou. Então, gente, a mensagem que fica é essa, de estudarmos, de perfumarmos a nossa doutrina espírita com bons pensamentos, com bons diálogos, com boas palestras, com bons cursos. Isso é que é o bonito da nossa doutrina. E esses espíritos contribuem. Porque quando a gente pensa também, mas eu não tenho contato com isso aí. Por que não? Porque, claro que se você da noite para o dia for querer pegar um livro Deus na Natureza, talvez você não compreenda. Mas se você pegar um Kardec, se você pegar as obras de André Luiz, se você se matricular no curso, se você buscar um irmão para tirar uma dúvida, gradativamente, você vai conseguir. Ninguém é diferente de ninguém aqui. Ou eu sou melhor que você, ou vocês são melhor. Não, gente. Não sabia nada da doutrina espírita e continuo não sabendo. Agora, a única certeza que eu tenho é que eu vou continuar estudando. Vendo esses espíritos, vendo essas obras, vendo esses livros, escutando inúmeras palestras, nos alimentando. E esse que é o meu recado. Vamos estudar, vamos buscar compreender qualquer obra que seja da doutrina espírita. E se achar que não está conseguindo, venha para um curso com a gente, venha para dentro de uma sala de aula, venha somar. Quem sabe também a gente não vai despertar o que já está aí dentro de você
E você que não vai nos dar uma aula? Não sabemos. Hoje, nesse dia 26 de fevereiro, eu iria fazer uma palestra de um tema livre, iria conversar sobre algum assunto, mas a busca me levou a descobrir a data de nascimento de encarne desses dois espíritos. Como eu disse, 26 de fevereiro, Victor Hugo e Besançon, de 1802, e Nicolas Camille Flammarion e Montigny-Leroy em 26 de fevereiro de 1842. Escuta. Mas não porque eu sou melhor do que gente, porque é uma alegria buscar isso. É uma alegria quando você começa a pegar alguma coisa e vamos lá. Deixa eu ver o que é isso aqui. E esse é o meu convite a cada um de vocês, que possam pegar uma obra da doutrina espírita e estudar, e perfumar o seu espírito, o seu lar, a sua mente, essa doutrina maravilhosa, que, como eu bem disse, tanto nos ampara, nos instrui, nos conforta e nos protege. Muito obrigado a todos, obrigado à paciência, obrigado à presença de vocês aqui mais uma vez, no Bloco de Mocó, com todo carinho, nesse sábado. Muito obrigado. Que Deus e a paz e a luz do nosso Mestre Jesus se faça presente no lar e no coração de cada um de vocês.